Olha, hoje a gente vai fundo numa das histórias mais bizarras e trágicas da Idade Média, a tal da Cruzada das Crianças. Então a história que todo mundo ouve por aí, né? Ela começa com uma promessa que, vamos combinar, parece coisa de filme. Um jovem pastor ouve que o mar, o próprio mar Mediterrâneo, ia se abrir para ele e seus seguidores passarem a pé até Jerusalém. E esse menino, esse líder super carismático, começa a, supostamente, fazer milagres. E aí já viu, né? Ele consegue inspirar uma fé absurda e junta uma multidão de seguidores, todo mundo acreditando que ele tinha uma missão divina. E não era pouca gente não, além da fala em 20 mil seguidores. Imagina só, 20 mil pessoas, a maioria crianças e jovens. É um número, assim, impressionante para a época. Dá para ter uma noção da força da fé e da esperança que movia essa galera. Então, o que acontece? Eles marcham até o Mediterrâneo, mas o milagre não vem. O mar não se abre. Aí a história diz que aparecem uns mercadores oferecendo passagem em barcos e é aí que a tragédia acontece. A lenda termina do pior jeito possível. Naufrágios e quem sobreviveu, bom, teria sido vendido como escravo no norte da África. Pois é uma história de arrepiar, não tem como negar. Mas a grande pergunta é, foi isso mesmo que aconteceu em 1212? A pesquisa histórica mais recente mostra uma realidade, olha, bem mais complexa. E, de certa forma, até mais interessante. O que os historiadores sacaram foi o seguinte: essa cruzada das crianças não foi uma coisa só. Na verdade, o que a gente conhece como essa cruzada é uma mistura, uma fusão de pelo menos dois movimentos populares diferentes que rolaram mais ou menos na mesma época, lá por 1212. Isso mesmo, foram dois movimentos separados. Um aconteceu na Alemanha e o outro na França. Com o tempo, os cronistas da época foram juntando as histórias, misturando os fatos e, pronto, criaram essa lenda única que a gente conhece hoje. Então, bora separar o joio do trigo. De um lado, a gente tem o movimento alemão, que tinha um objetivo bem religioso. E do outro, o movimento francês, que, olha só que curioso, tinha uma meta completamente diferente, mais ligada à política da França. Beleza, vamos começar então pelo movimento alemão. O líder era um tal de Nicolau de Colônia. E a jornada dele e dos seus seguidores foi, para dizer o mínimo, uma travessia brutal pelos Alpes. Então, esse Nicolau, um pastor bem jovem, conseguiu convencer milhares de pessoas a segui-lo nessa jornada super difícil. A promessa era grandiosa. Quando chegassem em Gênova, na Itália, o mar ia se abrir. Só que a realidade foi bem diferente e, na verdade, bem cruel. Pensa no sofrimento. Dos milhares que começaram a caminhada, acredita-se que só uns 7 mil conseguiram sobreviver. Sobreviver à fome, ao frio, a todas as dificuldades de cruzar os Alpes para finalmente chegar em Gênova. E quando chegam lá em Gênova, nada. O milagre não acontece. O mar continua lá, no lugar dele, a decepção deve ter sido gigantesca, e aí o movimento simplesmente se desfez. Ninguém chegou na Terra Santa, e o que aconteceu com a maioria dessas pessoas, a história simplesmente não conta. Ok, agora vamos sair da Alemanha e pular para a França. Na mesma época, mais ou menos, estava surgindo um outro movimento com uma pegada parecida, mas, como a gente vai ver, com um objetivo bem diferente. O líder aqui era outro pastor jovem, chamado Estevão de Clois. E o objetivo dele, olha só, não era ir para a Terra Santa. Ele queria entregar uma carta que ele dizia ter recebido de Jesus para o rei da França. E a história dele pegou. Numa época de muita religiosidade, mas também de muita dificuldade, as pregações do Estevão, os supostos milagres, tudo isso atraiu uma multidão. Algumas fontes falam em mais de 30 mil pessoas. É gente pra caramba! Mas aqui, o final foi bem diferente do grupo alemão e bem menos trágico, felizmente. O rei, aconselhado pela galera da Universidade de Paris, foi bem pragmático. Ele simplesmente mandou todo mundo voltar para casa. E a maioria obedeceu. Fim da história, sem desastre. Certo, então a gente tem duas histórias bem diferentes, com finais bem diferentes. A pergunta que não quer calar é, como é que essas duas coisas viraram uma lenda só? Essa história super dramática da Cruzada das Crianças que a gente conhece. É aqui que a pesquisa moderna entra para separar o que é fato do que é ficção. Resumindo, não foi uma cruzada, foram dois movimentos populares. E aqui vem um detalhe importantíssimo. A palavra em latim que usaram na época, pueri, foi traduzida como crianças.
Só que Pueri também pode significar os pobres, os despossuídos, ou seja, é muito mais provável que tenham sido movimentos dos mais pobres da sociedade, não só de crianças. No fim das contas, a história da Cruzada das Crianças é um exemplo perfeito de como uma realidade cheia de nuances vira um mito simples e poderoso. E isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Por que será que uma lenda, mesmo sendo meio torta, muitas vezes gruda na nossa memória com muito mais força do que a verdade, que é sempre mais complicada?